Thank you all for joining us. We'll wait for one more minute before we begin. Thank you all again for joining today's webinar. We'll begin in a few minutes, in about 1 minute, in case we have any any people joining us a few minutes late. We are 2 minutes past the hour, and so I think we can begin. My welcome to all of you. My name is Clive D'Souza, and I'm glad that you're all able to join us to today's webinar, sponsored by the International Ergonomics Association Technical Committee on Informal Work. I serve as chair for this technical committee, and we conduct a webinar series throughout the year, about one webinar every other month, introducing our members around the world to issues of ergonomics and informal work, and the challenges associated with informal work. And each month, we try to focus on a different webinar. This time, we'll be focusing on informal work and ergonomics in Latin America, specifically from Brazil. A few quick reminders and information. I've provided a link here for our informal work technical committee, where you can find more information. Our technical committee meets on the third Friday of every month at 8:30 a.m. US time. Our next meeting is on the November 21st. If any of you are interested in joining our group or would like to learn more information about our technical committee, you're welcome to reach out to me by email. Again, my name is Clive D'Souza, and I serve as the chair. Or you may contact any one of our vice chairs. We have regional vice chairs for Latin America, Alan Garagay; for Asia Pacific, Professor Mohammad Muzamil; for Africa, Dr. Augustin Aqua; and vice chair for Europe, Maggie Graf. Again, you're welcome to contact any one of us to find out more about our informal work technical committee. Specific to today's webinar, we'll be focusing on informal work in Brazil. I want to give a sincere thanks to Professors Frida Fischer and Professor Vivian Meninel for their help in helping us co-organize this webinar and moderate this webinar. A few important reminders and noteworthy accomplishments. One, this webinar is a joint event between the International Ergonomics Association and the International Commission on Occupational Health, ICO. This is the first one of our webinars we've been putting together that's a collaborative effort between both of our organizations. We think that is a very significant accomplishment, particularly in the area of informal work, which touches upon occupational health in various different settings around the world. Secondly, this webinar and the presentations that follow will be conducted in Brazilian Portuguese. The videos that will be playing back will also have English subtitles, so I hope English speakers like myself can follow along. Our Q&A session at the end of the webinar will be supported with language translation in both English and Portuguese, so you're welcome to provide your comments and questions in either language. I'd like to give a slightly detailed introduction to both our co-organizers, because they've played a big part in helping us organize this webinar. Professor Frida Fischer is from the Department of Environmental Health at the School of Public Health, University of Sao Paulo, Brazil. Professor Fischer also serves as chair for the ICO Working Group on Demographic Changes, Inequalities, and the Future of Decent Work. Professor Vivian Meninel is an associate professor in the Department of Nursing at the Federal University of São Carlos in Brazil. Our agenda for today is we'll begin with the welcome message, which I have just concluded.
I'll hand it over now to Professor Frida Fischer, who will provide a few opening remarks and introduce both of our webinar presenters. Following that, we will have the two panel presentations in Portuguese. Each will last about 20 to 25 minutes, at the end of which we will return back for a live moderated Q&A session, where you can post your questions in both English and Portuguese using the chat feature, using the Q&A feature in your Zoom panel. So with that, I will stop sharing and hand it over to Professor Frida Fischer for her opening remarks. Thank you. Thank you, Clive. So it's an honor to be part of this webinar, and I start to share my presentation. Did you see the first slide? So as Professor Clive said, he organized, and we have the collaboration of my colleague, Vivian Meninel, myself, and a postdoctoral student, Cláudio José dos Santos Jr. So informal work in Latin America and Caribbean is a major feature of the labor market. So about 53% of the all-employed workforce in the region are under informal conditions. And this means about 140 million workers involved in informal work. And the rates of informality, they vary across countries in Latin America. For instance, Bolivia has one of the highest, about 83.7%, Ecuador, about 68.5%, Guatemala, approximately 80%, Paraguay, 67.9%, Peru, 74%, but more developed or administratively stronger countries tend to have much lower rates. For example, Chile, around 27%, and Uruguay, 22.1%. So in Brazil, the latest data we have in the period of February-April 2025, we have a total of 103.3 million employed people, and informal workers were around 39.2 million. And informality rate was 37.9% of the employed population. So the formal workers, that means total employed minus informal workers, are approximately 64.1 million. And the number of formal workers with signed labor contract in private sector in Brazil is 39.6 million. So this is quite a recent data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, and combined with the continuous national household sample survey. If you go back a few years ago, mapping the informal worker was published by this institution, Fundo Brasil, and since this presentation will be available online by IEA, you can access freely all the slides, including the source of this data. So in from 2012 to 22, the rate of informality varies a little bit, and in 22, for informal workers were 46 million people, and in formal people, 45.2 million workers. The informality rate by age group, it's quite a U-shaped. That means young workers at that time and older workers, they have the higher informality rate. And also, if you look at the school education, the highest number of informal workers are those with very low education, illiterate or less than 1 year of education, and those who have college education, informal rate was at 22,
32.9% of all workers. So continuing the presentation, so I'd like to introduce Professor René Mendes. He's a longtime friend and colleague from the public health. So he's a formally retired, but also senior professor of preventive medicine and occupational medicine, and a collaborating research at the Institute of Advanced Studies of the University of São Paulo, it's the same university where I work as a senior now. He coordinates the Observatory of Labor and Working Class. The title of the presentation of Professor René Mendes is How Can Technological and Organizational Innovations in the World of Work Increase the Precariousness of Working Conditions and Push More People into Informality? Brief Notes from Brazil. And following Professor René Mendes' presentation, we will have the presentation of Professor José Dari Krain. He's a professor at the Institute of Economics at the State University of Campinas, State of São Paulo, Brazil. And he's a researcher of the Center for Trade Union and Labor Economic Studies. He's also a member of the coordination team of the Network for Studies and Monitoring of Work Reconfigurations in Brazil. And the title of his presentation will be Transformations at Work in the Context of Multifaceted Crisis. So, and just saying that, please, I pass to Professor René Mendes, who recorded a video, and those who do not understand Portuguese, we see in subtitles that were prepared by Clive and colleagues in English, and the same when Professor José Dari Krain will have his presentation. Thank you. Olá, é uma grande alegria estar com vocês neste evento online, esse webinário, promovido pela Associação Internacional de Ergonomia em parceria com a ICO. É uma alegria estar participando. Agradeço especialmente à professora Frida e à professora Vivian por me haverem convidado e gostaria de colaborar com este evento, dando perspectivas brasileiras a este tema tão importante. Minha contribuição a este webinário e este debate nasce da minha inserção, ou é justificada pela minha inserção no Brasil, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, onde sou responsável por um grande projeto de pesquisa, de investigação, e que tem como objetivo principal estudar as modificações, as mudanças no mundo do trabalho e os seus impactos sobre a vida e saúde da classe trabalhadora. Considerando este foco das minhas atuais atividades, eu propus para este debate, para esse webinário, esse título: Como as inovações tecnológicas e organizacionais no mundo do trabalho contribuem ou aumentam a precarização das condições de trabalho e também empurram mais pessoas, mais trabalhadores e trabalhadoras para a informalidade. Nossa perspectiva é uma perspectiva brasileira, portanto, latino-americana e do sul global. Tentando avançar neste tema, ou começar este tema, busco, num primeiro momento, responder a uma primeira pergunta: como as inovações tecnológicas, a adoção de inovações organizacionais e tecnológicas tem contribuído para a precarização das condições de trabalho
E neste momento, então, eu começo pelo primeiro bloco, que são sobre as inovações tecnológicas, como elas produzem precarização ou precariedade. Este ponto, esta pergunta tem 5 tópicos de respostas e, naturalmente, poderia ter mais, mas nesse momento apresento o que selecionei para a nossa sessão, que é a resposta quais são os impactos das inovações tecnológicas na precarização do trabalho. E as respostas estão aqui projetadas nesse slide, onde o primeiro item é automação, e essa automação junto com a substituição de postos de trabalho. Essa substituição, a eliminação, se há um aspecto positivo na adoção das tecnologias, inovações tecnológicas, para, por exemplo, diminuir trabalho repetitivo, aliviar trabalhos pesados e repetitivos e sem sentido, especialmente onde pode haver a substituição por modificações tecnológicas. Estes postos de trabalho significa que poderão ser substituídos. As inovações tecnológicas têm um impacto, se não houver a devida proteção legal ou uma política protetora, de eliminar postos de trabalho ou reduzir emprego e, portanto, causar o chamado desemprego estrutural. Uma segunda forma, e é a mais comum em nossa região, em nosso país, são as plataformas digitais. Esse trabalho através das plataformas digitais para entregas, para alimentos, para fazer pequenas encomendas e que vem aumentando muito a precariedade. E essa precarização do trabalho através de plataformas digitais, ela é notável pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento e pela perda de regulamentação, perda de direitos, perda da regulamentação trabalhista e da proteção social desses trabalhadores e trabalhadoras. Uma terceira forma de que essas inovações tecnológicas produzem precarização, exatamente porque essas formas têm, a título de modernização, a título de inovação tecnológica, na verdade, elas têm conseguido aumentar a exploração dos trabalhadores e diminuir direitos. E nós seguiremos aqui com a lembrança de que esta competitividade aumentada e desregulação provocadas, por exemplo, pela globalização da economia, ela tem contribuído para que haja a perda dessa proteção legal dos trabalhadores e perda também daquilo que a gente chamaria poder do coletivo, dos trabalhadores no seu coletivo, estimulando o desempenho individual, o individualismo, o egoísmo e os desempenhos individuais sem as marcas, sem as características do trabalho solidário. Esta adoção dessas plataformas digitais, por exemplo, tem levado, então, a uma grande volatilidade de proteção, de perda de proteção trabalhista e proteção previdenciária, no caso do Brasil. Isso tem impactado, inclusive, quando pós-acidente ou pós alguma ocorrência ou interrupção do trabalho, esses trabalhadores ficam sem a possibilidade de garantir a sua remuneração. Não há nenhuma lei protetora específica para quem está precarizado nesta ilusão do trabalho em plataformas. É importante salientar que as inovações tecnológicas estão associadas a inovações organizacionais. Essas inovações andam juntas, ou seja, são as novas tecnologias, principalmente
as chamadas TIC, ou Tecnologias de Informação ou de Informática e de Comunicação, que viabilizam a adoção de novos modelos de gestão do trabalho. E nesse slide nós podemos aqui mencionar que toda essa viabilização se deu por conta das reestruturações produtivas, né, iniciadas essencialmente no século passado, a partir da década de 1970, mas nós passamos da terceira para a quarta revolução, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta revolução industrial, e então as reestruturações produtivas se viabilizaram e se consolidaram, se tornaram possíveis para os modelos de organização do trabalho, que são acompanhados, então, da redução do número de pessoas, de outras características que nós vamos mencionar ao longo desta contribuição, e principalmente o grande motor desta associação entre as inovações tecnológicas e as inovações organizacionais é a chamada intensificação do trabalho. A compreensão que nós temos, creio que é no mundo inteiro, mas no Brasil de forma muito clara, que a intensificação do trabalho, com todas as suas expressões explícitas e outras ainda em estudo, ela é responsável principal pelo adoecimento das pessoas, adoecimento da classe trabalhadora. Homens e mulheres adoecem em função da intensificação do trabalho e de outras características que nós vamos mencionar adiante, como é a questão do silêncio ou das formas isoladas de isolamento social dos trabalhadores e trabalhadoras. A segunda pergunta que eu gostaria de lançar para a nossa reflexão, para nosso oportuno debate, é como que a adoção destas novas tecnologias organizacionais, as inovações tecnológicas e organizacionais, tem contribuído para empurrar, levar cada vez mais, de forma mais importante e crescente, trabalhadores para a informalidade. Essa é a minha questão, esta é a minha contribuição para esse seminário, tentando mostrar a estreita correlação entre a adoção de tecnologias, inovações tecnológicas e a informalidade. Essa associação, ela é preocupante e ela vai ser também o tema desse slide e dos próximos também, onde nós vamos mostrar que esta é a grande característica, ou a principal característica da atualidade em países como o Brasil. Nesse slide, nós estamos vendo aqui as 4, 5 respostas à pergunta como contribui para aumentar a informalidade. E a resposta está aqui nesse slide, que é a automação, né? Automação que acaba substituindo trabalhadores em determinadas atividades, levando para esses trabalhadores para trabalhos, a perda do vínculo e empurrando eles para a informalidade, esses que perderam seus postos de trabalho ou que foram excluídos da adoção das novas tecnologias. O outsourcing tem sido talvez uma das formas mais precarizantes, né? Mais indutoras da precarização, isso é fato conhecido. O Brasil é uma marca específica, mas a nossa região do chamado Sul Global tem sentido que a terceirização, o outsourcing, a transferência para fora da organização, ela, na verdade, é a grande estratégia da precarização do trabalho. Ela é a porta de entrada também em serviços públicos, também em serviços privados. A terceirização e outsourcing são sinônimos de início ou agravamento da precarização. A chamada flexibilização, na verdade, é uma forma, digamos assim, para enfeitar ou para disfarçar, mas ela, na verdade, tem levado a tentação, o discurso, né? Discurso de flexibilização de horário, flexibilização de local de trabalho, pode trabalhar quando quiser,
na verdade, uma forma enganosa, porque ela, na verdade, tem levado também à informalidade. A informalidade significa hoje, para países do terceiro mundo, isso é uma característica importante para ser dita num seminário internacional como esse, que os impactos são de perda de proteção social, de perda de direitos, perda de proteção em países onde não existe o seguro-desemprego, ou o seguro-desemprego está vinculado justamente a perder o emprego formal. Na informalidade não há essa proteção social. E isso significa que houve grandes mudanças também na gestão do trabalho, e tudo isso levando à redução de custos. Portanto, há uma lógica do capital, sobretudo o capital financeiro, que hoje está por trás de toda a economia capitalista, é o capital financeiro que requer rápidos retornos, requer rápido retorno dos seus investimentos, que aliás não são investimentos, é capital especulativo, capital volátil, e que quer cada vez reduzir os prazos para retorno financeiro. Como este é um evento em que se valoriza as contribuições de estudos e pesquisas realizadas no Brasil, eu gostaria também de compartilhar com vocês estudos dessa natureza. Aqui está em português, mas nós vamos mostrar no slide seguinte, em inglês, também uma tese de doutorado, ou seja, uma tese de PhD, onde então este nosso colega na Unifesp estudou, o Felipe Brunner Moda. Esse mês de setembro, agora nós estamos gravando em setembro, mas o evento é em outubro, então estamos ainda dentro do mês em que Felipe Brunner Moda defendeu a sua tese, que em português está como a novíssima informalidade, um estudo sobre a plataformização do trabalho no Brasil, que em inglês está aqui, de um lado, a página de rosto da tese, doutorado, são cerca de 300 páginas esse estudo, e ao lado está a versão em inglês, para que vocês tenham uma ideia de como um grupo tão forte como este do grupo da pós-graduação em Ciências Sociais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, nesse caso liderado pelo professor Henrique Amorim, vem trabalhando nesse entendimento da quanto que as características atuais da informalidade em países como o Brasil avançaram para uma classificação chamada novíssima, ou mais nova do que a nova, que era a forma de organizar o conceito de informalidade. Nesse sentido, então, eu passo, nesse momento, a trazer um pouco sobre esse tema que o Dr. Felipe desenvolveu. Ele é um colega, colaborador nosso, companheiro de estudos e pesquisas do Instituto de Estudos Avançados na USP. Ele recentemente fez uma apresentação, que tem 2 semanas ou menos, em que ele, então, apresenta, ele procura responder esta pergunta, qual é a importância dessa chamada novíssima informalidade no sul global, especialmente no país. E Felipe Moda consegue demonstrar justamente que nós, países como o Brasil e América Latina e sul global, e certamente outras regiões também, sempre viveram com uma grande parcela de trabalhadores na informalidade. Mas essas características da chamada velha informalidade, né, elas eram características de que eram, de alguma forma, trabalhos complementares, funções complementares às cadeias nas cadeias produtivas ou no sistema produtivo, era um complemento. Depois, a nova informalidade, de alguma forma, passou a ser adotada, e ela já tinha isso, por exemplo, no toyotismo, apesar de ser modelos novos de
produção, ela sempre dependeu também de haver contribuições da chamada de grandes parcelas de informalidade. E esta chamada nova informalidade, ou novíssima informalidade, é esta que está neste momento aqui na nossa tela, e que tem características muito importantes que diferenciam da informalidade tradicional que todos nós nos acostumamos a estudar. Esta aqui, ela tem características, essa que é a presença desses trabalhadores e trabalhadoras, ela é diretamente com o próprio modelo. As organizações não precisam de intermediação, não precisam de terceirização, elas mesmas, através deste engano, essa forma enganosa, eles conseguem arregimentar dezenas, centenas, até milhares de trabalhadores, sem que haja a intermediação, ou seja, as próprias plataformas digitais são formas de trazer diretamente os trabalhadores informais e sem proteção nenhuma, com a novidade de que agora essas plataformas digitais conseguem melhorar, através dos chamados gestão por algoritmos, né? Conseguem melhorar a racionalidade de distribuição dessas tarefas ou atividades e muito também conseguem controlar o tempo. É um mecanismo tanto de distribuição de tarefas como também de controle de tempo. E, portanto, esta característica faz com que a informalidade, que era informal, hoje se tornou uma informalidade subjugada na lógica das plataformas digitais. Um exemplo típico, que aliás foi estudado pelo nosso amigo, nosso colega Felipe, é com as trabalhadoras domésticas que prestam serviços como diaristas. Não sei como se fala diarista em inglês, mas é as pessoas que trabalham, têm diversas atividades sem nenhum vínculo e ganham por dia. E este ganho era diretamente para elas, e elas negociavam diretamente com os seus clientes os valores a serem remunerados, e as relações, piores ou melhores, eram negociadas diretamente com os que contratavam essas pessoas por dia. Às vezes até 2 dias por semana, 3 dias por semana, enfim, mas não tem um vínculo mais estável. E agora, essas plataformas que foram criadas, há plataformas novas criadas para fazer a gestão desse trabalho. E então, elas que organizam, precificam os valores, distribuem as pessoas de acordo com critérios que eles mesmos utilizam e, sobretudo, tem uma comissão, uma parte importante que é subtraída do trabalho das trabalhadoras serviçais domésticas, é subtraída pela plataforma e o preço é negociado pela plataforma, e então há uma intermediação, eu chamaria criminosa, das plataformas, porque o pouco que essas trabalhadoras já ganhavam agora é menos ainda, e essa gestão é feita pela plataforma. E, portanto, essa chamada informalidade se tornou uma informalidade plataformizada. Aqui está nesse slide, aqui as características, né, deste discurso, desta informalidade plataformizada, onde também está associado ao discurso do chamado empreendedorismo. Eu prossigo com a lembrança que essas frases que estão aqui mencionadas, entre aspas, né, são frases diretamente extraídas da tese do Dr. Felipe Brunner Moda, e que aqui dá as características, e essas características fazem com que, na verdade, a informalidade plataformizada está no coração da produção. E, portanto, a informalidade, digamos, livre e desorganizada se tornou hoje uma informalidade plataformizada através dessas tecnologias que eu acabei de mencionar. Portanto, estas mudanças devem ser registradas e elas têm um impacto importante.
Eu aqui resumo, aliás, isso foi resumido pelo próprio Dr. Felipe Moda, e que são justamente as características que mais hoje estão crescendo em nosso país e, portanto, estão modificando conceitos que já se tornaram obsoletos e antigos de uma informalidade, digamos, estruturada por ela mesma ou por pessoas individualmente. Hoje a tendência é que essa informalidade também já não tem mais graus de liberdade. Ela está também sob a lógica de controle algorítmico e também está incorporada às formas de extração da mais-valia e entrar no capital global das Big Techs ou das empresas de tecnologia que se apropriam e acabam administrando e, de alguma forma, subtraindo parte da remuneração desses trabalhadores. Eu termino, não porque não é importante, mas pelo tempo que se foi, do limite que me foi dado, lembrando que isso tudo impacta na nossa prática profissional. Aqui está como ergonomia, como saúde do trabalhador, como saúde ocupacional, saúde e segurança, e eu listei aqui justamente essas mudança no conceito de trabalho e borramento, né? Perderam-se os limites do que é trabalho e o que é não trabalho. De outra forma, o próprio conceito de trabalhador também está totalmente modificado e, portanto, não se adequa às normativas ou à legislação existente. O conceito de local de trabalho, workplace, né? E local de trabalho, que inclusive frequentemente está em legislações trabalhistas, também se perdeu hoje. Qualquer lugar pode ser local de trabalho. Portanto, também a invasão dos lares, dos domicílios, das casas. Assim também hoje o borramento das chamadas horas de trabalho. O que é hora de trabalho? O que é propriamente horário de não trabalho? E por último, também, o que é realmente o conceito de empregador, que se diluiu, desapareceu, e em vez de empregador, e na ausência de empregador, também se perde de quem é responsável. E, portanto, as nossas normativas legais, as nossas ferramentas, nossas políticas têm que ser, de alguma forma, revistas e modificadas, porque mudou o conceito de trabalho, mudou o conceito de trabalhador e trabalhadora, mudou o conceito de local de trabalho, mudou o conceito de horas de trabalho, mudou o conceito de quem é empregador, e, por último, também mudou uma lógica histórica, que o trabalhador deixou de ser trabalhador para ser um empreendedor, ainda que falso, enganosamente rotulado como empreendedor. E o chamado empregador hoje é o consumidor. Portanto, claramente, uma nova estrutura, uma nova formatação das relações sociais, das relações de poder e das relações econômicas. Como vamos nos adaptar ou modificar nossos dogmas profissionais no campo da ergonomia e das áreas de saúde e segurança. Este é o desafio para o debate. Muito obrigado. Até breve, vamos debater proximamente. Eu trago aqui duas imagens justamente que ilustram esta situação de o que é local de trabalho e que são trabalhadores. Eu pulei uma das duas. Saúdo a todas e todos que participam dessa série, webinar sobre trabalho informal. Quero dizer da minha imensa satisfação de poder participar do Encontro Internacional da Ergonomia, por isso agradeço o convite realizado pelas professoras Frida Fischer e Vivian Pininel. A minha abordagem a partir do Brasil é localizar a informalidade dentro do contexto das transformações mais gerais que estão ocorrendo no trabalho, que estão também articuladas a uma crise mais geral que estamos enfrentando nesse momento da história da humanidade. A abordagem da presente apresentação tem uma dupla dimensão.
por um lado, somos um país periférico do capitalismo, em que algumas características estruturais do mercado de trabalho permanecem ao longo do tempo. E, por outro lado, temos mudanças profundas que até reforçam certas características históricas no mercado de trabalho pouco organizado. Essas transformações tendem a ser mais desfavorável para quem trabalha, desfavorável para a possibilidade também dos trabalhadores desenvolverem ação coletivas e deixando os trabalhadores no ambiente de maior insegurança, o que os deixa mais propensos ao adoecimento. Por exemplo, no caso brasileiro, entre 2012 e 2022, 6,5 milhões de trabalhadores sofreram acidentes, sendo que mais de 24 mil pessoas morreram acidentadas do trabalho. Isso é um dado, é um recorde, mas é um dado histórico que tem continuidade. O que aparece de novo é o crescimento das doenças mentais, psíquicas, tais como a depressão, a ansiedade, a angústia, que são a segunda causa que leva ao maior afastamento das pessoas do trabalho. É isso, nós temos que entender que essas transformações no mundo do trabalho estão num contexto em que o trabalho foi perdendo importância na organização da vida social, assim como foi deixando de ser um tema prioritário nas pesquisas acadêmicas e nas soluções políticas para enfrentar os problemas contemporâneos. Então, essa perda de prestígio do trabalho tem relação com o ambiente político que nós vivenciamos nos últimos tempos. Por isso, a lógica nossa para pensar uma sociedade um pouco mais organizada, em que as pessoas tenham mais segurança, estejam mais integradas, é fundamental reposicionar o lugar do trabalho na estrutura social. A crise do trabalho ela está articulada no contexto mais geral de policrise. É uma crise que nós estamos vivenciando bastante profunda nesse momento histórico da humanidade, em que está em questão não só as transformações no mundo do trabalho e suas consequências sobre a vida das pessoas e sobre a sociedade em geral, mas também nós vivemos uma crise em que há um crescimento forte da riqueza e a sua distribuição ela é feita de forma cada vez mais desigual. A desigualdades sociais é um componente da reorganização econômica dos últimos 40 anos. Mas você não tem somente desigualdade social, você também tem uma crise da representação política na sociedade. Os sindicatos, as suas organizações se enfraqueceram fortemente no período recente e são incapazes de vocalizar o tema do trabalho na sociedade. Mas também os partidos políticos e outras formas de representação estão cada vez mais descredenciadas ou desacreditadas na vida social. Tá? E essa crise da representação política se reflete também numa crise econômica. O mundo, nos últimos anos, com exceção de alguns países, não consegue ter um crescimento mais sustentado da economia. E a forma hegemônica de pensar as ciências econômicas também está colocada em xeque, como pode ser observado nas tendências mais recentes de desglobalização ou da tentativa dos Estados nacionais se protegerem contra uma economia que se globalizou. Mas, além da crise social, econômica, política, nós temos uma crise ambiental. Pela primeira vez na história, está claro pelos cientistas de que é impossível manter a mesma forma de produção, bens e serviços predominante nos últimos 200 anos, porque o planeta Terra não sustenta essa forma de crescimento. E aí coloca a necessidade de uma transição ecológica, uma transição energética. E na transição ecológica energética, a questão do trabalho é um elemento fundamental a ser considerado. Mas também temos uma crise de valores. Vivemos uma sociedade pós-moderna, uma sociedade da pós-verdade, em que as referências, tanto do campo das ciências, como as referências da interpretação dos fatos sociais, são muito distintos, porque você tem uma crise
da democracia, uma crise de valores que dão solidez para a organização da vida social. Portanto, temos que compreender o trabalho dentro dessas dimensões de crise. Para entrar na realidade brasileira e localizar ela dentro da crise mais geral que fizemos referência, só uma pequena nota sobre o Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil. O mapa ele está colorido porque ele mostra que existe uma desigualdade regional muito acentuada quando olharmos indicadores do mercado de trabalho. Por exemplo, quanto mais azul, maior a taxa de informalidade. Quanto mais vermelho, menor a taxa de informalidade. Mas a mirada do Brasil em números, para podermos conhecer um pouco mais, o que vamos falar a seguida, também significa dizer que temos uma população de 213,4 milhões de habitantes, uma força de trabalho ocupada de 102,5 milhões, e nesse momento temos uma das taxas de desemprego bastante baixa, 5,6, considerando o nosso histórico. Mas a taxa baixa de desemprego esconde a precariedade laboral, como veremos a seguir. Mostrando alguns dados sobre o Brasil, queremos apontar quais são as características estruturais do mercado de trabalho brasileiro que continuam em vigor na atualidade. A primeira é a ausência de empregos de oportunidades de emprego de qualidade. A grande maioria das ocupações geradas nos últimos tempos é precária. Essa precariedade se expressa, por exemplo, no alto índice de pessoas que trabalham na informalidade, em torno de 40% da força de trabalho. Se expressa também nas ocupações que nós denominamos como mais precárias, que é a soma de quem está na informalidade e de quem está buscando um trabalho. Isso dá um número total de 54,6 milhões. Portanto, apesar dos empregos ser baixos, como apresentado no slide anterior, a precariedade é um elemento bastante estruturante do nosso mercado de trabalho. E também se expressa nos salários que são muito baixos. 73% das pessoas que trabalham ganham até 2 salários mínimos, o que dá aproximadamente $565 no valor de setembro de 2025. E outra expressão disso é a imensa desigualdade social. 1% das pessoas mais ricas ganham se apropriam em torno de 29% do total da renda. E, enquanto isso, os 50% mais pobres recebem somente 10% da renda nacional gerada. Por isso, nós vamos ter ainda como elemento constitutivo uma baixa participação dos salários no total da renda gerada, em torno de 46%. Isso é abaixo da média mundial, que fica em torno de 54%. Tá? Então, além disso, ainda temos muitos trabalhadores que não têm acesso aos direitos. Isso soma em torno de 50% dos ocupados, que é um número bastante expressivo. Na perspectiva de compreender os indicadores anteriormente apresentados, é fundamental considerar aspectos que permanecem. A primeira, olhando os dados da realidade brasileira, nós podemos dizer que a tese do fim do assalariamento não se sustenta. A taxa de assalariamento, no caso do Brasil, se mantém relativamente estável nos últimos 50 anos. Inclusive, cresceu um pouco nos últimos anos e está em torno de 69%. Então, contrariamente à tese de que as pessoas só querem ser empreendedoras, de que estamos vivendo a gig economy, na verdade, a relação de assalariamento ela continua existindo, porque a dinâmica da acumulação do capital é dado pelo capitalismo e o trabalho continua numa condição subordinada. A segunda questão é que mesmo o trabalho por conta própria, o trabalho autônomo, ele também não se move significativamente nos últimos anos, ele está em torno de 25% do total da força de trabalho.
A terceira característica que permanece são as desigualdades de sexo, gênero e raça. Por exemplo, as mulheres ganham nas mesmas ocupações exercidas pelos homens, nos mesmos setores econômicos, em torno de 20% menos. Além disso, existe uma segmentação do mercado de trabalho nas ocupações que prevalecem mulheres, os salários tendem a ser mais baixos. Assim como permanece ao longo do tempo a informalidade. Ela é uma característica estrutural e ela não tem se movido no último tempo. Além das 4 características que permanecem ao longo do tempo, nos últimos 50 anos, o mundo do trabalho passa por transformações bastante profundas. Isso se mostra claramente, primeiro aspecto, na reconfiguração das classes trabalhadoras. Se o assalariamento continua sendo predominante, como visto anteriormente, a atividade econômica que gera ocupação, emprego, é o setor de serviço. E o setor de serviço é responsável por 70% do total das ocupações existentes na sociedade brasileira. O avanço no setor de serviços tem a ver com vários fatores. Por um lado, pela própria reestruturação das empresas, com o processo de terceirização, externalização de uma série de atividades que eram feitas internamente na empresa. Por outro lado, as próprias novas tecnologias são capazes de criar uma série de ocupações novas e oportunidades de trabalho, como é o caso das empresas de plataforma digital, mas ao mesmo tempo cria novas formas de exploração, exatamente por essas empresas e plataformas. Por exemplo, de transporte passageiro, de entrega de mercadorias, em que essas pessoas são arregimentadas para trabalhar para as empresas, sem que essas empresas tenham responsabilidade sobre elas, no caso brasileiro. Mas também no setor de serviços cresce pela mudança no padrão de consumo e de renda na sociedade. E essa mudança do padrão de consumo de renda fez com que as atividades capitalistas voltadas para o retorno econômico, elas se expandiram e penetraram em esferas de existências, tais como na saúde. O setor da saúde é um setor que está gerando ocupações, o emprego tem crescido substantivamente nos últimos tempos, mas cresce fundamentalmente a partir da saúde se tornar uma mercadoria explorada por grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Assim como também cresce as atividades de serviço para as pessoas, dada a nossa desigualdade de renda. Um dos exemplos dessa desigualdade é a existência de 5,7 milhões de empregadas domésticas no caso brasileiro. Uma segunda mudança muito importante é que antes se havia, apesar daquelas características, um processo de incorporação das pessoas nos direitos trabalhistas da proteção social. Agora, nos últimos anos, a norma tem sido a precariedade laboral. Isso é uma característica estrutural, mas que ela se acentua com esse tipo de ocupações geradas, caracterizada por baixos salários, alta rotatividade e ausência de perspectivas de carreira profissional. Então, é nessa sociedade, mercado, que estimula o consumo e o individualismo, isso também gera problemas, problemas entre aquilo que os empregos que estão sendo criados e as expectativas, a percepção das pessoas em relação a esse emprego e a sua possibilidade de viver dignamente. Tá? Então, nesse sentido, as pessoas buscam qualquer forma alternativa para poder encontrar uma válvula de escape para sua situação laboral. Isso leva elas a ampliar o número de horas trabalhadas, buscar empregos que dê pouco mais de renda e ao mesmo tempo, também isso pode ser um fator de frustração, tanto material como existencial. Portanto,
essas mudanças da precariedade, ao mesmo tempo que colocam exigências cada vez maiores sobre os trabalhadores, pressionando a eles se auto-explorarem, ao mesmo tempo que levam as pessoas a buscar qualquer tipo de forma para poder sair dessas formas precárias alternativas, o que isso tende a gerar frustração, e frustração com competição é caminho muito propenso para o adoecimento. A terceira questão, que é fundamental, é o crescimento da polarização das ocupações. Ou seja, nos últimos anos, como Kallenberg mostra nos Estados Unidos, isso também fica evidente no Brasil a partir de 2015, a tendência é criar poucas ocupações com alta remuneração e com boas perspectivas profissionais, e a grande maioria das ocupações exige baixa qualificação, com baixos salários, alta rotatividade. Ou seja, você tem um certo descompasso. As pessoas elevam a sua escolaridade, mas as ocupações criadas tendem a ser ocupações que exigem uma escolaridade menor do que elas têm. Também isso é um motivo de frustração e pode ser um motivo de adoecimento na sociedade. Em quarto lugar, também é importante dizer que há uma fragilização da ação coletiva dos trabalhadores. Os sindicatos perderam muito a sua força no período recente. A taxa de sindicalização depois de 2017, depois da reforma trabalhista, ela caiu pela metade no caso brasileiro. O resultado das negociações coletivas também são menos favoráveis aos trabalhadores. Ainda continuam existindo, mas com menor capacidade de influenciar na pauta do trabalho colocado na sociedade brasileira. Uma outra questão é o desmantelamento dos direitos sociais. Tem uma questão que é política para explicar essa situação. Nos últimos tempos, prevaleceu do ponto de vista político, apesar de algumas resistências nos governos progressistas, que entre 2004 e 2014 e agora recentemente, prevaleceu uma tendência de reformas trabalhistas que tem como norte a tese de que, flexibilizando as relações de trabalho, diminuindo a proteção social dos trabalhadores, diminuindo os custos de contratação das empresas, isso seria capaz de estimular a criação de emprego. As nossas pesquisas empíricas mostram que essas reformas não trouxeram os resultados esperados. O que elas geraram foi criar um mercado de trabalho com maior insegurança, com maior nível de competição, e isso se tornou a norma, ou seja, que os trabalhadores ficam subjugados a concorrer no mercado pelas poucas ocupações de trabalho existentes na sociedade. Então, para explicar esse movimento da precarização, é fundamental entender essa dimensão política. Além dessas reformas laborais, como já foi falado anteriormente, também se argumentou muito de que as pessoas precisavam encontrar as suas próprias estratégias para poder superar a sua condição precária de trabalho. Ou seja, você vendeu a tese de que o empreendedorismo seria a grande solução para os problemas do mercado de trabalho. O que significa isso? Significa jogar sob a responsabilidade das pessoas pela situação que elas se encontram no mundo laboral. E todos nós sabemos, quem estuda economia, de que a geração de trabalho não vem da redução dos direitos ou da flexibilização. A geração de trabalho vem pela forma como se operacionaliza a economia, pelo modelo de desenvolvimento. Depois, uma sexta característica importante de mudança são as inovações tecnológicas. E as inovações tecnológicas, elas de fato estão alterando substantivamente o mundo laboral. Mas elas têm mostrado, primeiro, maior capacidade de criação de empregos invisíveis, de empregos precários, ou seja, de empregos que mal remunerados, como são os trabalhadores que estão treinando as máquinas para poder responder às questões que os usuários vão pedir para a inteligência artificial.
Mas a tecnologia também está o discurso empresarial é que as mudanças criaram um novo mundo que, aqui no mundo dos direitos existente anteriormente, ele para afirmar um mundo em que as empresas possam ter mais liberdade de determinar as condições de uso e contratação do mundo laboral. Então, a tecnologia, se por um lado ela podia proporcionar condições mais favoráveis de vida e trabalho, elas têm se mostrado também extremamente prejudiciais e reafirmando a precariedade laboral. Enfim, você tem um conjunto de mudanças que ocorrem na base material que reorganizam as classes trabalhadoras com a criação de empregos mais precários, em geral, tem reformas laborais e uma visão cultural, ideológica, que se alterou nos últimos tempos, em que a lógica do mercado prevalece e os trabalhadores são submetidos a buscar por si só resolver os problemas colocados no mercado de trabalho, ou seja, estão num ambiente de hipercompetição e num ambiente de absoluta insegurança. E isso tende a ser um fator causador de adoecimento, de burnout, de pânico, e também de trazer outros problemas emocionais e distúrbios emocionais, psicológicos. Então, portanto, é fundamental entender que esse mundo laboral em mudança criou novas fronteiras de exploração. Apesar do avanço da precariedade, nós sempre temos que lembrar que o emprego, a ocupação, é resultante de uma relação social de poder. Ou seja, o emprego é fortemente influenciado pelas novas tecnologias, é fortemente influenciado pela dinâmica econômica, especialmente na forma como a economia é operacionalizada, mas as soluções para enfrentar o problema do emprego, elas estão na sociedade. Como, por exemplo, no passado, depois da segunda revolução industrial, o emprego foi resolvido nos países centrais a partir da ampliação dos serviços públicos, especialmente da universalização do direito à saúde e à educação. Portanto, aqui nós queremos lembrar que não existe um determinismo tecnológico, econômico, mas o tipo de ocupação a ser criada na sociedade, ela é resultante de relações de força de poder na sociedade. Por isso, nós acreditamos que nós não estamos no fim da história. A história é dinâmica e é possível ela ser revertida nos termos que ela está colocado no debate atual. A reversão, ela apresenta a relação exatamente com um contexto de crise mais geral que nós estamos vivenciando na atualidade, da crise multifacetada ou da policrise, como nós afirmamos recentemente. A crise também é um momento de oportunidade para pensarmos as novas questões. Como o Gramsci chamava a atenção, o velho mostra sinais de esgotamento sem que o novo ainda tenha nascido. Por isso que nós temos que colocar a nossa perspectiva de que é possível enfrentar, mudar a realidade atual. E essa questão da mudança, ela se coloca porque nós vivenciamos uma crise econômica, tanto do ponto de vista da sua execução, como do ponto de vista teórico, vivenciamos uma crise social, temos um processo crescente de adoecimento e temos uma crise ambiental, em que o planeta não suporta a gente continuar produzindo bens e serviços na mesma base que vínhamos produzindo até então. Está dando seu grito de alerta. Por isso, nesse contexto de crise, novas oportunidades podem surgir. E essas novas oportunidades também aparecem no próprio mundo laboral. Uma das questões mais recentes é uma parte importante das pessoas buscam fugir desse mundo laboral precário. Portanto, alguns autores chamam a atenção, cresce uma certa indisciplina, um certo desengajamento das pessoas com o mundo laboral. Porque não querem realizar atividades que vão contra os seus princípios éticos, ou atividades que não lhe proporcionam uma condição
de vida decente. Então, nesse sentido, temos vários exemplos no Brasil e no mundo de reações a essas formas como o trabalho estão se organizando. Por exemplo, uma reação é o movimento pela redução da jornada de trabalho, de trabalhar 4 dias e descansar 3 dias. Uma reação é buscar sair dessas formas de assalariamento e buscar formas de ocupações alternativas no mundo. Ou seja, que nós estamos querendo colocar como perspectiva de que existe possibilidade de mudança, porque a realidade conformada nos últimos 50 anos, ela vai se tornando insustentável. Nesse sentido, um dos pontos centrais para o debate é a questão da saúde. As transformações no mundo do trabalho criaram um ambiente mais favorável para o adoecimento. Como chama a atenção o pensador brasileiro, Dunker, a produtividade foi alavancada a partir do sofrimento das pessoas. Então, por isso que a saúde é um tema central da agenda social, tanto para a sociedade como um todo, como para o movimento dos trabalhadores. Porque a partir do momento que conseguirmos produzir um ambiente mais favorável à saúde, isso significa transformar a forma de produção de bens e serviços. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Thank you, René and Dari. Excellent presentations. Thank you. And now I pass a word to my colleague, Vivian Mininel, please. Thank you, Frida. Thank you, René and Dari, for this amazing presentation. We have 3 questions. So I'm gonna, Professor René, I believe the 3 first questions are for you. So feel free to answer in Portuguese or in English, and I can do the translation. So I'm going to read, I believe we can do this 3 questions in a row. So I'm going to read in the question in Portuguese, and after that I can do the translation. So the first one is from Julio. So a pesquisa que foi feita, ela considerou, então eu entendo que aquela pesquisa que o senhor apresentou, ela considerou a migração, como por exemplo dos venezuelanos que têm procurado melhores oportunidades de emprego aqui no Brasil, e essas oportunidades que acabam incluindo o trabalho informal, com longas horas de trabalho e também em altas áreas de risco ou áreas de alto risco. Essa é a primeira, professor René. A segunda é do Dr. Sayantika. Então, como que esse desaparecimento das barreiras entre o trabalho e a vida, elas podem afetar o setor informal, os trabalhadores do setor informal no Brasil. E a terceira é da Iracimara. Então, ela te parabeniza pela apresentação e ela gostaria de saber se as inovações sociais e organizacionais dos trabalhadores, como, por exemplo, em cooperativas e associações, elas podem ser uma estratégia efetiva no combate à informalidade no trabalho formal. So, for those that are not Brazilian Portuguese speaker, I read the 3 questions that you can find in the Q&A for Professor René. So, René, feel free to Vivian, answer. eu prefiro que eu vou falar em português, frases, trechos curtos, eu vou pedir a sua colaboração, porque assim posso me comunicar com os que falam em português e com os que falam em inglês. Também agradeço as perguntas ou comentários feitos. Okay, so Professor René will answer in Portuguese, and then I will do the simultaneous translation for you. A pergunta de Júlio, ela, na verdade, eu não sei exatamente a que pesquisa ele se refere, mas, de um modo geral, as nossas preocupações no Brasil são com o crescimento da entrada de trabalhadores ou de famílias de imigrantes, como é um fenômeno mundial, as migrações Júlio, internacionais.
Okay, so Júlio, in Brazil, we are also taking into account the immigration movements in this research regarding to the informal workers. So it's not, it's a worldwide movement, this migration situation, let's say. Portanto, mundialmente, inclusive nos países centrais, os trabalhadores imigrantes estão em desvantagem. Desvantagem explícita e, às vezes, completamente escandalosa. So around the world, we know that the immigrants suffer in these poor workplace conditions. They are living and they are facing a lot of scandals and also precarious work conditions. Isto se passa no Brasil também, a exploração dos trabalhadores imigrantes, mas não são todos, são os latinos e os negros. So this exploitation of the migrants, it's even more important if we consider the Latin Americas and also the Black people. Há componente xenofóbico e racista nesta questão mundialmente, e no Brasil também. So when we talk about informal work and these precarious work conditions, in Brazil and around the world, we are talking in a kind of racist problem, social racist and also xenophobic problem. Não é igual entre brancos e negros e latinos. Há componente racista na própria discriminação. E com isso respondo dizendo que os imigrantes que vêm ao Brasil são tratados de forma diferenciada, acentuando a desigualdade que os expulsa de seus países. So we can say that there's a race problem. So there are differences between the white people, the Black people, and the Latin people. So these immigrants that came to Brazil trying to find better work conditions, they are also victims or suffer of the poor conditions that we live in Brazil. Muito bem, obrigado. Em relação à pergunta de Dr. Sayantika, né? Creio que está assim na tela. Trabalho e não trabalho, essa perda das fronteiras ou limites é similar, ou ela se expressa também na perda de limites de horários, tempo de trabalho e local de trabalho. Esta mistura, essa ausência de limites. Então, primeiro a primeira parte da resposta. Yeah, so answering the question from Dr. Sayantika Das, the first thing is this blurring of boundaries between work and non-work life. We can say that they disappear there. There's no more boundaries. It's very difficult because they are very mixed up. Muito bem. Isso, por exemplo, trabalho e não trabalho vai depender o que é conceito de trabalho. E, portanto, o não trabalho aqui não significa nem tempo livre, nem lazer. Então, esta é a grande questão para a saúde e para a ergonomia. Não trabalho nessas condições de precariedade não significa nem tempo livre, nem lazer. So, a big question for occupational health studies and also from ergonomy is the understanding of the concept of work and non-work. Because when we talk about the not working time, we are not talking about the resting time or the leisure time. We are talking about a different thing. So this is something when we talk about the work and no work, what we mean about the non-working time. E assim também se aplica em relação ao local de trabalho. Primeiro, porque os mais pobres e precarizados nem local de residência ou moradia têm. Portanto,
não existe tempo, local de trabalho e local de moradia, às vezes nem moradia tem, nem residência tem. Isso se mostrou na pandemia, quando se dizia fique em casa e não tinha casa. Então, por favor, Okay. reforce essa ideia desse Okay. borramento é pior Yeah. nas classes sociais mais inferiores. And beyond the time problem, so the time of work and not working time, there's a second problem that is the place of work. Because when we are saying about where this job are doing, we are again using different concepts. Because when we are talking about with this vulnerable people, with the people that are more exposed to the precarization or the precarious work, we are talking about people that don't have place to live. So it's something very contradictions. For example, during the pandemic of COVID-19, the government say stay at home. But what home we are talking about? So it's the same population, because we are talking about the most vulnerable people these workers, these people that are in the informal and precarious work. E por último, para ele também, ou ela, os perfis de adoecimento se misturam, ou seja, se não há clareza o que é trabalho e não trabalho, nem o que é tempo de trabalho e não trabalho, o que não há clareza, o local de trabalho e não trabalho, eles misturam os determinantes, eles se misturam, se mesclam, e as expressões de adoecimento que aparecem nos sistemas de saúde não conseguem identificar o que é do trabalho e o que não é. Portanto, um adoecimento generalizado, misturado, e, portanto, também confunde a área médica e também os próprios direitos decorrentes dos adoecimentos. Okay, so this mix and this lack of clarity about what is work and what is not work, where is your work and where is your home? So this blurring boundary is also represented in the profile of illness of workers. So if you don't know where these people live or work, or what is the work conditions, it's more difficult to the healthcare teams or the physicians to understand and also to relate the health problem and the work. So it's also a blurring boundary in the occupational health. Muito bem, obrigado. E para a colega professora Iracimara, com certeza, a economia solidária, o associativismo, o cooperativismo são uma alternativa positiva, necessária, mas não suficiente. So, Iracimara, answering your question, this new movements of cooperatives, I forgot the name of cooperatives. Economia solidária e Okay, associativa também. Economies, solidarity economy, or associations of workers, or these new forms of organizations that are trying to find new forms of worker. It's a good strategy, but it's not enough. Exato. Para completar, esta economia solidária, que ainda é incipiente, está iniciando e sempre é minoritária, ela não vai afrontar de forma vigorosa os pilares do capitalismo que existem. Ela sempre será marginal, pequena e inócua para afrontar a lógica estruturante da produção capitalista, do modo de produção capitalista. So despite the importance of this kind of economy solidarity, that is very important, these are small movements. So it's very difficult for this movement that are incipient and small fight
with the power of the capitalism. Obrigado. Thank you, Professor René. We have more questions directed, I believe, for Professor Dari Crane. So I'm going to read the questions from Júlio and João. Professor Dari, Júlio pergunta como que a ergonomia e os fatores humanos, eu não sei o que é VUCA, se alguém souber e puder me ajudar, nesses ambientes contribui para a realidade dos trabalhadores informais que precisam de uma sustentação diária em muitos casos com rendas inferiores a $3 por dia. Então, como que esses ambientes... Anyone could explain what is VUCA? É um acrônimo. O João colocou no site. O mundo VUCA é um acrônimo em inglês para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, como que a ergonomia e fatores humanos, nesses ambientes onde há volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, podem contribuir para a realidade dos trabalhadores informais que precisam sobreviver com uma renda inferior a $3. E a pergunta do João é quais seriam 2 ou 3 prioridades no cenário da regulação do trabalho informal para prevenir os agravos ocupacionais. So I first read the second question of Julio is in English in the chat. You can read there. And the second questions from João Silvestre is directed to Professor Crane. So which are 2 or 3 high priorities in the scenario, in the setting of a regulation of informal worker to prevent occupational harms? Dari, fica à vontade para responder e eu faço a tradução. Oi. Obrigado, Vivian. Obrigado pela possibilitar o diálogo, tradução. Obrigado pelas questões aqui colocadas. Aí, eu vou entrar um pouquinho numa questão que o René discutiu, que nós realizamos uma pesquisa com os bolivianas da cidade de São Paulo que Só um trabalham na minutinho. indústria de confecção. Confecção. Ok, só um minutinho para eu traduzir. So, first of all, Dari, thank you for the questions, and he's going to start discussing a previous topic that Professor René Mendes talked about, and also answer for Julio. That is a study that was conducted with immigrants from Bolivia that works in the clothes production. São 300 mil bolivianos aqui trabalhando na indústria de confecção, praticamente todos na informalidade. So it was around 3,000, that's it? 3,000 workers, 300 that's mil. it? Okay. Working in informality. 300 mil, não 3. Oh, okay. So 300,000 workers from Bolivia working in São Paulo in the clothing manufacturing. 3 aspectos que me chamaram a atenção. Primeiro, o preconceito que essas pessoas enfrentam quando vão acessar o sistema de saúde e educacional público. So from this 300 million Bolivian workers working in this clothes manufacturing, the first thing that bring Dari's attention is how these workers access education, health, and other social service. Que são públicos e universais, no caso brasileiro, né? São serviços públicos universais, mas as pessoas enfrentam preconceito.
which in Brazil, the education and also the healthcare system, they are universal and free of charge. They are public system, but these people, these Bolivians immigrants, they suffering prejudicement. Segundo, como esses trabalhadoras estão submetidas ao comando das empresas que contratam o serviço delas. E cada vez esse trabalho é mais realizado na sua residência. The second thing that it came the attention is how these workers are submitted, how they are in a relation with the enterprise that hired them to work, and how this work is done inside the homes of this family, because we are talking about clothing manufacturing. Terceiro, que é a razão principal de ter colocado a questão, é que existe vida coletiva organizadas pelas mulheres e uma experiência muito, muito, muito interessante de solidariedade e organização coletivas, que chama Movimento Mulheres Vida e Luz. So, and the third aspect of these informal workers is there a very powerful movement organized by women that is called Life and Light. And this social and collective movement that is very organized by these female workers. Respondendo à pergunta do Júlio, a primeira resposta, Júlio, nós temos que superar as condições de informalidade existente no mercado de trabalho. So answer the question É made do by João, é do Julio. João. É do João. Não, é do Júlio, acho. Primeiro. É do João. Is answer the question, I believe, for made by Julio. So the first thing, we have overcome the problem of informality of work. Para organizar essa atividade em condições saudáveis, é fundamental que essa atividade seja também regulamentada pelo Estado. So to organize the informal work in a healthy way, it's mandatory that this activity will be organized by the state. A formalização dos informais não será dado simplesmente pelo mercado de trabalho. So the formalization of the informal workers will not be organized by the labor market. Sim, vou responder ao João também agora. Tá? Now I'm going to answer also João. Tá? Então, a formalização exige do Estado ações para estabelecer um estatuto de direitos e deveres no exercício da atividade profissional que hoje é considerada como informal. So the formality of informal workers require from the government, from the state, guidelines that will establish what is the characteristics of these workers, and also what is the rights and other characteristics of this kind of work or job. Nesse sentido, aqui eu acho que a primeira prioridade é estabelecer regras que possam atrair os informais para dentro do estatuto legal, proporcionando a essas pessoas algumas vantagens e direitos. So the first thing to do, it will be create some rules to attract these informal workers from the legal laws, or for the legal workers,
offering them some benefits and advantages. A experiência brasileira de um microempreendedor individual de garantir a essas pessoas acesso à Seguridade Social trouxe uma consequência bastante negativa de estimular uma relação de emprego disfarçado. So we have a not good example in Brazil that was to transform the micro entrepreneur individual. It's a kind of profile of self-employment that we call micro entrepreneur individual. So the government opened the possibility of this kind of self-employment participate to the insurance public system. So this was not a good thing, but because it was endorsement for the workers to become self-employed. Então, essa experiência contribuiu tanto para ampliar o acesso à Seguridade Social, como para trazer vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade para as pessoas que estão nessa condição de trabalho por conta própria. So in this case of self-employment, this possibility offer the increase of access of the social security system in Brazil, and at the same time increase the vulnerability and the precarious conditions of this kind of self-employment that we call MEI. Então, a nossa proposta é de que os informais, que nós tenhamos uma universalização dos direitos independente da posição na ocupação das pessoas, ou seja, que as férias, a Seguridade Social, outros direitos trabalhistas sejam assegurados de forma universal para as pessoas, independentemente se elas estão na informalidade ou na formalidade. So our proposition is that the labor rights that exist in Brazil will be open for all the kind of workers, regardless of the contract of formal jobs. So it will also include what we call informal workers. É que isso pressupõe uma história toda de políticas públicas para enfrentar a irregularidade, e essas políticas públicas não foram capazes de resolver o problema até o momento. Pressupõe considerar. Yeah, but this will require a lot of new public policies to address these problems, and until now, the existing public policies did not could handle with the informality in Brazil. Para concluir, Júlio, aqui a ergonomia, ela pode, eu estou colocando como condição a formalização mais geral, né, como elemento condição para poder atuar de forma mais efetiva nesses ambientes, como, por exemplo, tem todo um código com normas para exercício de uma série de atividades, né, isso também teria que estar colocado aqui. Momento, Dario, momento. Não, muita coisa. To sum up and finish my answer, the first thing is a general formalization of the informal worker, something as more national approach. Pode ir, Dari. E, ao mesmo tempo, é possível estabelecer políticas públicas pela própria Fundacentro, por exemplo, para dar orientações ou fiscalizações no sentido de garantir um ambiente de trabalho saudável. And at the same time, paralleling this movement of general formalization, the government institution mainly associated to the labor ministry
to establish public policies to do the surveillance of the workplace conditions and organizational conditions of these workers. Acho que respondi. Thank you. Thank you. Obrigada, Dari. Clive? Yes, thank you, Vivian, Yeah. for moderating and translating. My sincere thanks to our presenters, Professor Rene Mendes, Professor Jose Dari Krein, for two fabulous presentations and for opening our minds to the complexity of informal work in today's digital economy. My sincere thanks also to Professor Frida Fischer and to Professor Vivian Meninel for helping organize and coordinate today's webinar and for the wonderful translations along the way. I want to thank the International Ergonomics Association and ICO for collaborating with us and for providing us a platform to share this wonderful work with all of you. Again, a quick reminder, we are the International Ergonomics Association Informal Work Technical Committee. Our contact information is here. If you'd like to learn more about us, about our group, please reach out by email. With that, my thanks to all of you for joining us. Please stay tuned for future webinars, and a recording of today's webinar will be posted on YouTube in the coming week. Thank you again. It's been a pleasure to host you. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos.